Fala pessoal do sétimo ano. Ainda a gente não pode se ver, espero que vocês estejam bem, mas vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai ver a linguagem nos textos. Ok, galera? Vamos seguindo aí. Sobre a linguagem do texto, a gente vai dividir primeiramente em linguagem objetiva e linguagem subjetiva. Como a gente falou que o verbete ele é construído em linguagem objetiva, a gente precisa aprofundar mais e conhecer como se escreve uma linguagem objetiva, tá? Então, os termos objetivos procuram oferecer, ou seja, as linguagens objetivas vão oferecer informações precisas para o leitor, tá? Todo texto que necessita que a gente passe uma informação precisa, sem dificuldades, sem dificultar a interpretação do texto, direto ao ponto, e transmitindo conhecimento de fatos e expor algum assunto, a gente vai trazer a nossa linguagem para forma objetiva, tá? São presentes principalmente em textos jornalísticos, científicos, técnicos e acadêmicos, e etc. O verbete de enciclopédia, ele é considerado um texto científico, porque ele traz características científicas dos animais, de pedras, se eu quiser falar sobre pedras, de qualquer assunto que eu estou querendo falar, sobre que eu estou querendo expor, né? Então ele é um texto informativo e a informação que a gente vai se basear através da ciência, dos estudos científicos sobre aquele assunto. Seguindo, e como que a gente faz a linguagem objetiva? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte: não vai ter envolvimento do autor. O que isso quer dizer? Não tem nenhuma impressão pessoal do autor. Não tem, por exemplo, o que ele acha, como a gente viu, sobre a girafa, sobre a onça. Ele não vai ter essa impressão dele. Ele apenas vai passar a informação, tá? Apenas vai passar a informação. E como que a gente escreve uma linguagem objetiva? A gente vai botar verbos e pronomes na terceira pessoa. Olha aí o exemplo. Aqui eu trouxe uma narração, eu trouxe um texto narrativo objetivo, tá? Diferente do verbete. Isso aqui é só para a gente ter noção como é que vai escrever. Ó, vou ler só o início. O incêndio. Ocorreu um pequeno incêndio na noite de ontem no apartamento da propriedade do senhor Antônio Pedro. No local habitavam o proprietário, sua esposa e seus dois filhos. Todos eles, na hora em que o fogo começou, tinham saído de casa e estavam a jantar no restaurante situado em frente ao edifício. A causa do incêndio foi um curto-circuito no sistema elétrico do velho apartamento. Observa aí, em primeiro lugar, não tem nenhuma impressão do autor, ele apenas está narrando aí um fato. O narrador apenas está narrando esse fato aí que foi um incêndio. E olha os verbos: ocorreu na terceira pessoa, habitavam na terceira pessoa, começou na terceira pessoa, foi verbo na terceira pessoa. Então, não tem impressão pessoal do autor, não tem nenhuma possibilidade de trazer aí nesse texto o que o autor pensa sobre o incêndio, por exemplo, né? Poderia dizer, aconteceu um incêndio horrível, aí já estou trazendo o que ele pensa. Então, isso é impressão pessoal do autor. Como ele fala, aconteceu um pequeno incêndio, só disse a dimensão do incêndio, mas não trouxe nenhuma caracterização desse incêndio, tá? E o verbo está na terceira pessoa. Então, o que está querendo botar? A linguagem objetiva aqui. Apenas está informando um fato, tá? O oposto da linguagem objetiva é a linguagem subjetiva. Então, qual é a diferença? Se na linguagem objetiva não vai ter impressão pessoal, não vai ter a visão pessoal do autor, já na linguagem subjetiva vai ser aquele texto que expressa a visão pessoal do autor a respeito de algum assunto. Aqui a gente vai ter impressão pessoal, tá? Os temas subjetivos estão presentes em muitos tipos de textos. Podem estar expressos num poema, num pensamento, num provérbio, numa crônica, em contos e até em romance de ficção. Aqui a gente vai ter o quê?
a impressão pessoal do autor, a visão pessoal do autor. Essa é a diferença principal. E como fazer uma linguagem subjetiva? Né? Como vai fazer? Primeiro momento, na hora de escrever, eu tenho que botar um envolvimento, né? Eu tenho que botar minhas impressões, minha visão pessoal sobre aquele assunto, tá? A gente consegue perceber as emoções na hora que ele está escrevendo, na hora que ele está narrando um fato, o que, que ocorreu. A gente vai conseguir perceber essas emoções. E o principal, verbos e pronomes na primeira pessoa. Então, eu, quando quiser pôr uma linguagem subjetiva num texto, eu tenho que botar os verbos e os pronomes na primeira pessoa. Vamos aí no exemplo. Olha lá, com a fúria de um vendaval. Numa certa manhã, acordei entediada. Estava nas minhas férias escolares do mês de agosto, não pudera viajar. Fui ao portão e avistei 3 quarteirões ao longe a movimentação de uma feira livre. Vou parar por aqui só para a gente mergulhar nesse trechinho e a gente vai ver que claramente a linguagem subjetiva, ó, numa certa manhã, acordei entediada. Olha a visão pessoal. Ela está caracterizando, trazendo a emoção que ela sentiu na hora de acordar. Então é a impressão pessoal do autor aqui, né? Do personagem aqui. Outra coisa, eu acordei, verbo na primeira pessoa. Continuando, eu estava nas minhas férias escolares do mês de agosto. Não pude viajar. Não, fui ao portão e avistei. Eu fui. Continua tendo impressão pessoal aí, porque tem verbo na primeira pessoa. Então, predominantemente, os verbos ficam na primeira pessoa. E a gente vê claramente aí o que? As impressões pessoais, as emoções do autor do texto. Então, quando eu quero escrever meu texto na linguagem subjetiva, eu tenho que trazer emoções, eu tenho que trazer visão pessoal e eu tenho que botar os verbos e os pronomes na primeira pessoa. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês façam os exercícios, tanto da folhinha quanto do livro, e a gente vai se ver em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.